Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um Fala Câmara Entrevista. E hoje recebendo aqui nos estúdios o vereador Raul Gonçalves Paula, do PV. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estamos aqui à disposição. Doutor Raul, durante a última sessão e também até na nossa última conversa aqui, um dos assuntos que a gente conversou bastante foi sobre os corredores comerciais, né? Um tema que acabou virando polêmico aqui no município, até porque está atrapalhando aí a demora da definição desse assunto, atrapalha a vida de quem já tem comércio aqui e quem está querendo se instalar na cidade. E o senhor participou recentemente da reunião do Conselho das Cidades, Conselho Municipal. O que saiu dessa reunião? Como é que avançou esse assunto que foi tratado nesse conselho? Nós temos mais de 1.400 quadras, né, do projeto original, que é de 2010. Depois foi feito algumas emendas, né, novamente em 2013, 2011 e 2013, quando houve uma DIN, né, sobre o projeto, que acabou levando ele a retroceder ao projeto original de 2010. Com isso, todas as quadras e corredores comerciais na cidade de Bauru, que se reportavam já desde 2010, que eles estavam todas juntas no mesmo projeto, acabaram sendo anuladas. Ou seja, grandes corredores comerciais como Nações Unidas, Getúlio Vargas, né, Cucy Júnior, Comendador da Silva Marta, todos esses corredores comerciais acabaram deixando de existir. Com isso, a prefeitura não pode fornecer os alvarás de funcionamento. Existem muitas empresas que dependem do alvará de funcionamento para poder comprar matéria-prima, participar de licitações, né, responder aos próprios questionamentos de órgãos públicos. Por exemplo, tem clínicas médicas aí que o Detran de São Paulo está querendo, por exemplo, alvará do local que os médicos estão atendendo para fazer aqueles exames de motoristas, né? Não tem como fornecer, né? Porque a Jandarmeira está no mesmo processo. E aí, como é que fica, né? Quem é que vai responder por isso? Lucro cessante. Quem vai responder por isso? A prefeitura vai responder por isso? Então, daqui a pouquinho, se você não tomar um cuidado, vai ter uma avalanche de pessoas entrando, né, com perdas e danos contra o próprio município. Quem vai acabar pagando a conta? A totalidade da população, né? Então isso é inadmissível. Então desde setembro de 2014 houve essa sentença em cima da lei da Câmara Municipal. A Câmara foi comunicada logo no mês seguinte, em outubro, a Prefeitura também. Então nós temos aí 7 meses com essa coisa se arrastando, e as pessoas, qualquer empresa com 7 meses de dificuldades desse porte para comprar matéria-prima não sobrevive, né? Ela vai ter que comprar na clandestinidade, não vai conseguir fazer as coisas dentro dos trâmites legais, né? Então não pode, né? Nós teríamos que ter uma agilidade maior nisso. O prefeito acabou mandando o projeto de lei para a Câmara Municipal e teve a necessidade de passar por audiências públicas, né? Já foram feitas 2 audiências públicas. Concomitante a isso, também foi enviado o projeto para o Conselho da Cidade. No Conselho das Cidades, os munícipes que estão assim, que não querem que, por exemplo, uma rua que está colocada lá, seja um corredor comercial, e ele argumenta lá com o Conselho faz as sugestões, e eles votam, né? E desta forma, votou-se pela retirada lá do Estúdio 2, das ruas do Estúdio 2, na Comendador da Silva Marta, na Major Fraga, também tem um bar ali no Panorama também. Os moradores foram lá e pediram para o Conselho pedir a retirada dessa rua também, e foi enviado novamente agora para o município, né? E o município vai enviar para a Câmara para a gente fazer a votação. Desta forma foi dado ampla divulgação ao processo, né, e debate e a participação popular, para que depois as pessoas não aleguem que não houve essa parte que foi onde se pegou, né, para derrubar a lei, que não tinha feito as audiências públicas. Com isso, a gente espera que volte tudo à normalidade. E daqui para frente, eu fiz até uma sugestão para o Conselho das Cidades, que ele não aceite mais um pacotão de ruas, né, dessa forma, para tentar discutir corredores comerciais. 1.480 ruas é muita coisa, entendeu? Nem lá 20, 30, você discute. Se fosse um morador de cada rua, seria 1.000 pessoas discutindo, não vai sair do lugar. É complicadíssimo isso, né? Além do que existem aí as zonas, por exemplo, não precisaria nem estar discutindo, né? O vereador Roque Ferreira está me colocando outro dia que dessas quase 1.500 ruas, né, 50% delas estariam dentro de zonas mistas e não teria por que discuti-las, né? Ou seja, zona mista já pode. Já existe uma lei, já pode, né? E teria que seriam os bairros estritamente residenciais que você teria que discutir isso, né? Porque o mundo evolui, né? E conforme vai evoluindo, o tempo vai passando,
Tem ruas, por exemplo, algumas avenidas que passam a ser, por exemplo, a Comendador da Silva Marta. Praticamente ela virou um corredor comercial natural, né? Então ali agora tem moradores, por exemplo, que estavam lá, que nem no Estoril. Eles compraram lá os seus lotes no passado, né? Com um bairro estritamente residencial. E agora? Né? Ah, mas só a frente para a avenida que vai poder fazer. Mas o quê? Você vai poder fazer uma boate? Vou poder colocar um posto de gasolina? Aí imediatamente o imóvel que está logo ali atrás vai ter prejuízos com isso, né? Ele vai ter que suportar todo esse impacto de vizinhança que a gente chama em relação a isso. Então eu acredito que nós tenhamos que ter que fazer um processo daqui para frente, pelo menos, né? Quando nós formos discutir a lei de zoneamento, fazer com que isso aconteça de uma forma bem clara, entendeu? Eu até citei durante a minha fala na Câmara Municipal, na tribuna, lá no Conselho, o arquiteto Charles colocou lá um dos artigos do processo que ele estava querendo contribuir com a discussão, um artigo que eu achei interessantíssimo, né? Que quando você tem, por exemplo, um corredor comercial, o texto fala assim, corredor comercial e de serviços. Só que nós temos algumas empresas que elas têm que ter o nome indústria. E são indústrias de pequeno porte, que não tem impacto nenhum, né, de vizinhança, não tem impacto nenhum de poluente, de poluir, né, de forma tanto sonora quanto ambiental a região. Né? Por exemplo, uma empresa de software. Ela é uma indústria, por exemplo, de fazer um programa. Né? Ela é uma indústria. E aí o cara quer começar ali naquele pedacinho dele. Não vai poder ficar. Não poderia ficar, entendeu? Então eu até peguei o artigo e quero transformar isso talvez numa emenda para tentar trocar esse enunciado. Porque ele fala assim, ó, a definição que eu achei fantástica. Os estabelecimentos comerciais de serviços, até aí está igual, né? Aí ele coloca, indústrias manufatureiras e não poluentes e cujas funções encontram-se em plena atividade, ou seja, já estão funcionando, né? Que aprovadas por lei anterior, mesmo aquelas objetos de ADIM, né? Mas que não possuam conflito de interesses e questionamentos da vizinhança nas quadras lindeiras, demonstradas nas consultas populares, que é o que já foi feito, né? Debates técnicos, audiências públicas realizadas até a data da aprovação desta lei pelo Legislativo, poderão ser regularizados desde que obedeçam às demais legislações do Código Sanitário Municipal, né? E outros órgãos, né? Então, por exemplo, está dentro das leis, a CEPRAM aprova, a Vigilância Sanitária aprova, né? Então, se não tem nada ali que não possa existir naquele momento, então a gente tem condição de colocar esse tipo de argumentação já nesse projeto de lei. E daqui para frente nós vamos ter que discutir a lei de zoneamento da cidade. E na lei de zoneamento, né, tentar deixar isso o mais claro possível para não gerar qualquer tipo de dúvida. A lei de zoneamento, ela se sobrepõe à lei dos corredores comerciais? A lei de zoneamento... Ou elas são conflitantes? Como é que foi? Tenta explicar para a gente como é que funciona essa questão entre essas duas leis. Porque vocês estão discutindo isso agora, vai ter que discutir de novo no zoneamento. Porque a lei de zoneamento, ela vai definir quais são as zonas estritamente residenciais, quais são as zonas mistas, quais são as zonas que poderão ser de indústrias e comércio. Entendeu? Então, na hora que ela definiu isso, essa discussão já deixa de existir. Ali as ruas já são desse porte. Ou seja, se você for montar alguma coisa lá de residência, você está sabendo que ali pode ter uma garagem de ônibus. E você vai colocar o seu carro, a sua casa, do lado de carros de transporte público, né? Ou seja, um ônibus, que todo mundo sabe que os ônibus começam já a sair das garagens ali a partir das 4 da manhã. Então, a partir das 4, 5 horas da manhã, né? Vai fazer barulho, né? E você vai conseguir dormir com esses barulhos todos de ônibus saindo e chegando nesse momento. Então, a pessoa que vai comprar o seu lote, né, para construir sua residência, ele tem que ter ciência de onde ele está colocando. Então, tanto uma parte quanto a outra, né, um empresário que quer montar o seu negócio, ou um morador que quer morar ali pelo resto da sua vida, ele tem essa segurança. Então, a lei de zoneamento vai fazer isso aí. Só para constar, o senhor não é conselheiro desse Conselho da Cidade, né? O senhor participou como vereador mesmo, né? Isso, eu participei como vereador. Tá. Um outro assunto que também diz respeito a leis, né, a regras que devem ser definidas em Bauru, e o senhor falou durante a última sessão, é a questão dos loteamentos, que vem gerando também uma outra polêmica, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Como é que o senhor analisa essa questão dos loteamentos em Bauru, essas pendências que existem em alguns loteamentos? É a mesma coisa, né? Elas estão interligadas, isso já é o parcelamento do solo, né? Então, na lei de zoneamento, a gente tem que ter também regras claras para que o empresário, né, que vai investir na cidade, ele possa fazer um cálculo
do preço final do seu lote, né? Então, por exemplo, você não pode chegar lá na frente, depois de 1 ano, 2 anos já que você está fazendo o seu loteamento, ser surpreendido por medidas judiciais, né? Querendo que você tenha outros tipos de contrapartidas, né? Por quê? Porque a regra não foi clara, né? Ou se a regra foi clara, ela não foi cumprida. Então aí você tem que partir para cima de quem descumpriu a regra, né? Então você tem o poder público que não exigiu adequadamente aquilo que estava escrito, né? E por outro lado, você tem o empreendedor que também não se preocupou nem em ler a lei, né? E nem também se adequar às regras. Porque se você se adequar às regras, você vai saber qual é o preço final do seu lote, né? Aí acontece o quê? A promotoria entra na jogada, né, querendo exigir que a lei seja cumprida, que é o que está acontecendo, né? Então você veja, está lá a Alphaville, até agora não tinha sido ainda definido os 30 mil metros, né, de área institucional. E parece que agora só que foi colocado, né, essa área, né? E tem também o estudo de impacto de vizinhança dessa região. Então, por exemplo, você está fazendo ali naquela região, por exemplo, já me manifestei em tribuna também, você tem Alphaville, o Tamboré, você tinha o Pamplona, né, que também ficou suspenso, né? Quer dizer, e ainda você tem o Lago Sul, né? São 4 empreendimentos de grande porte que você tem no mínimo aí uns 2 mil lotes naquela região, né? Ou seja, são mais de 4 mil carros, no mínimo, né, que vão adentrar a cidade em horários de pico. E vão passar por onde? Só vão ter 2 caminhos, né? Eles vão ter que vir pela Marechal Rondon, entrar aqui pela Getúlio Vargas, né? Ou entrar pela própria Marechal Rondon em direção aos bairros lá para o lado do aeroporto, ou vão ter que vir pela José Vicente Aiello, né? Que são 2 funis bem que já estão estreitos, né? Já estão estreitos. Então o que vai acontecer? Já é uma tragédia anunciada, nós vamos ter problemas em horários de pico, né? Então, aí a promotoria está certa, quer dizer, você teria que ter feito o quê? As artérias que teriam que funcionar aqui, né, que até onde eu sabia a CART que iria fazer essa parte das vicinais, né, dessa região, até agora não havia sido feito. Então, quem que vai tocar isso para frente, né? Como é que vai fazer? O loteador já está com o empreendimento pronto, né? Então, a José Vicente Aiello, por exemplo, né? Nós perdemos a grande oportunidade quando o governo do estado foi duplicar foi asfaltar, na verdade, né, essa avenida, né, de transformar ela em pista dupla. Exatamente. Não é o que seria necessário. Seria né? necessário, a gente Até sabia. porque tem algumas pistas ali que ela duplica, mas depois ela funila de novo, atrapalha tudo. Então, né? mas aonde ela está sendo duplicada? Ela está sendo duplicada aqui onde a cidade vem crescendo e o poder público vem exigindo, né, que cada loteamento que está acontecendo ali, ele duplique a frente do seu... Faça uma marginal ali, Ele né? já faz... Não, ele duplica mesmo, né? As avenidas estão sendo duplicadas naquela região. Então, na hora que você duplica, você acaba colocando dentro da conta, né, de quem está fazendo o processo, né, a duplicação. Ou seja, bom, eu estou saindo desse bairro aqui, daqui para cá eu estou duplicando, daqui para cá eu estou duplicando, então nunca vai tendo problema. Agora, nós colocamos o bairro bem distante para que ele acesse por essa pista simples, né? E um trechinho tão pequeno, né? É um trecho pequeno, quer dizer, nós podíamos ter feito a desapropriação. Eu duvido que algum morador ali não iria colaborar com o município. Até porque valoriza o lote. Valoriza imóvel, muito né? mais o lote, né? A área, a região você inteira, pegaria né? mais 8 metros da frente do imóvel dele aqui, 8 metros do lado de cá, e você teria mais 2 pistas, né? Perdemos essa grande oportunidade. Para fazer isso agora com recursos próprios, só mesmo no decorrer do tempo, né? Mas quem que vai fazer agora? Perdemos essa chance. Ela não vai existir tão cedo. Só quando acontecer, como vem acontecendo que você citou, né? Então os condomínios ou os imóveis vão sendo construídos, você vai fazendo essa alteração daqui, né, pertinho da cidade para cá. Mas para resolver o problema do ponto de ligação... Fica um gargalo. Fica um gargalo. Mas o senhor falou, as regras têm que ser claras, né? Exatamente. Ou cumpridas. O que na opinião do senhor não existem regras ou não estão cumprindo as regras? Você veja só, nós tínhamos na Lei de Parcelamento do Solo um artigo chamado 43, né, que ele definia exatamente os percentuais, né, que é os 5%. Cada vez que você vai fazer um condomínio, você vai deixar uma área institucional de 5%. Né? E essa área é deixada no empreendimento. Para quê? Ou você vai fazer uma praça, né, ou você vai fazer uma creche, ou uma escola. Então, seriam áreas públicas, posto de saúde, seriam áreas públicas. Aí a lei também prevê que esses 5% poderiam ser trocados, né, se o município tiver interesse que essa área não seja naquele local e sim em outro local. Porque o posto de saúde não vai atender os moradores ali, que às vezes tem um convênio médico, né? Exato. Né? Para isso. O promotor, o Dr. Gabos, ele entende que isso não deve ser feito. Ele acha que tem que ser deixado lá no local,
né? Porque não é só área desse tipo, ele pode ser uma área que serve para um bosque, por exemplo, né? Mas eu acho assim, seria um instrumento interessante para o município, porque de repente eu preciso mais de áreas lá, por exemplo, na Vila São Paulo, eu teria a chance de estar trocando, né, essas áreas. Porque você pega a região onde eu moro ali no Xangri-Lá, aí você tem ali, já saiu mais 3 condomínios ali. As áreas institucionais que estão ali próximas já seriam suficientes para atender tudo. Tudo que sair daqui para frente a mais ali, não há necessidade naquela área de área institucional, no meu entender. Porque a próprio condomínio já deixa a sua área verde, né? Sim. Aí outro problema também, definir bem o que tamanho que é essa área institucional. Porque se você fizer um condomínio, que nem lá eu vi lá, você pega um condomínio que você faz uma área institucional que tem 5 metros de frente só, e depois sai um filete lá de 1 quilômetro, nada, né? só vai servir para mato, né? Para a gente ter mosquito de dengue. Então teria que definir uma área institucional que ela seja viável do ponto de vista técnico também, para você fazer qualquer tipo de empreendimento, né? Então essas contrapartidas, né, que tem que ficar bem claras. Ó, água. Nós sabemos que a água é um problema sério na cidade de Bauru. Então qualquer empreendimento que fosse feito assim tem que ter um poço. Todos os empreendimentos têm que ter um poço suficiente para atender a sua demanda e ainda jogar água na rede se precisar, né? O acesso, mobilidade urbana, eles teriam que ser responsabilizados por tudo. Ah, você quer fazer distante? Pode fazer. Só que daqui lá você vai ter que levar uma avenida pronta, né? Exatamente. Com galeria, com esgoto, etc. Então essas coisas, quem tem que exigir isso é o poder público. E ele não tem feito isso nos últimos empreendimentos. Por isso que a promotoria bateu em cima, né? Com razão, nesse ponto. Mas a regra tem que estar clara no papel, porque aí o empreendedor teria condição de fazer isso, de colocar no seu preço final, eu vou gastar 200 milhões para poder viabilizar isso aqui. Quanto que eu tenho que vender o meu lote para poder viabilizar? Aí ele coloca no preço final dele, entendeu? E aí todos os moradores que estão comprando o lote estão se cotizando para poder fazer isso. Senão, eu vou ter que tirar dinheiro, por exemplo, do IPTU, que iria asfaltar lá a Vila São Paulo, para colocar aqui no empreendimento, né, na Zona Sul. Beneficiando um grupo não pequeno. Pode. Não pode ser assim. Tá certo, doutor Raul. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui e conte sempre com a TV Câmara quando precisar. Estamos aí à disposição de vocês. Obrigado, vereador, e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara, se interessa para você, interessa para a gente.